Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje um pouquinho sobre interpretação de desenhos estruturais, tá? Eu vou pegar um projeto que não é do meu escritório, tá? É um projeto que veio aqui e um dos engenheiros novatos aí no Rio de Janeiro me pediu para dar uma força para ele aqui, recém-formado, e tá precisando interpretar um desenho que ele precisa executar um acompanhamento, fiscalização de uma obra aí no Rio de Janeiro. Então eu resolvi tirar a dúvida dele aqui e já vou gravar essa aula para vocês aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu dividi aqui as dúvidas dele, iniciando pela forma, né? Então essa folha aí, que eles nomearam como planta de locação das estacas, está compreendido aí uma planta baixa de um nível de fundação da obra, nível zero, né? Então, o que está representado aí nessa planta? Todos os eixos de A a F e de 1 a 9, né? Então, nessa planta aí a gente consegue observar várias estacas, né? Que são essas bolinhas aí, esses círculos, né? Que existe. E tem vários blocos de coroamento para essas estacas, né? Que seria o bloco de coroamento? Quando a estaca ela tem uma única estaca, ela tem um único bloco de coroamento que coroa ela e nasce um pilar. Quando a gente tem uma necessidade de uma carga maior e a estaca uma só não consegue atender essa carga, aí a gente é obrigado a fazer um dimensionamento de botar duas estacas ou três ou quatro ou quantas precisarem para ela poder equilibrar o esforço de compressão que chega, né, do pilar. Então por isso que vocês verem um bloco triangular e um bloco para duas estacas, né? Então isso a gente chama bloco de coroamento das estacas. Eu vou ampliar aqui um detalhe da tabela que é passada, né, do dimensionamento de todos os pilares. Aqui você vê pilar de 1, 2, tá até o 48. Temos as seções dele, a coordenada XY, a carga máxima de cada pilar, a carga mínima em relação a combinações de esforços de vento, né, e as combinações de carregamento. E aí ele tem uma definição de momento máximo e mínimo em X e Y, né, e ele dá aqui a fundação de cada um e o bloco. Nesse próximo tela, verificamos aqui as notas que o projetista colocou nesse projeto de locação, né? Que ele faz o referenciamento de eixo, dá a condição do terreno para demarcação da locação da obra, que tem que ter as medidas que prevalecem sempre são do projeto arquitetônico e várias notas. Cada projetista tem um estilo de trabalho, tem algum conjunto de notas já que adquiriu ao longo dos anos de trabalho e de experiência profissional, né? Então esse projetista colocou essa quantidade de notas aí nessa folha 1 dele. E do lado direito aí a gente tem a geometria dos blocos de coroamento, né? Que detalha ali qual que é a distância entre eixo e estaca, qual que é a geometria em planta dos blocos, né? Seguindo aqui, dei uma ampliada aqui para mostrar um eixo, né? Peguei aqui, ó, o eixo, vamos falar o eixo F aí, o eixo na horizontal aqui da obra. Então, por esse eixo passa um primeiro pilar aí, P19, depois tem o P20, P21, P22, P23, P24. Então, em cada um desses pilares tem uma quantidade de bloco e estacas nele, né? Que nem o P19 a gente tem um bloco de duas estacas. O P20 eu já tenho um
pouco mais de carga de momento nele, então eu preciso de um bloco com 3 estacas aí para poder executar nessa obra. Aqui o eixo A também, eu referenciei, dei uma ampliada para mostrar. Começa aqui com o P1, P2, P3, P4, P5, P6 e o P31 ali, né? Então é uma sequência aí que P1 tem 2 estacas, mas o P2, o P3 e o P4 são tudo pilares com 3 estacas debaixo de cada pilar desses daí da obra. Aqui nós temos agora a folha de detalhamento de armaduras dos blocos de coroamento que a gente estava falando de geometria deles até agora, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as armaduras que existem dentro do bloco, tá? Aqui eu estou detalhando um bloco de 2 estacas. O que acontece? Nesse desenho aqui a gente pode observar o seguinte, ele nomeia aí, ó, B1, B5, B6, B19, B21, B22, B23, B24. Então é o nome que ele dá para os blocos, né? Então a gente tem aí a nomeação dos blocos. E aqui a gente, primeira coisa, ele põe o bloco em planta, né? E faz a anotação aí, o detalhamento das ferragens em planta. Ele põe N1, é a ferragem de posição número 1, né? Esse N1 quer dizer isso. E aí você logo abaixo você vê que ele implanta tá o N1 lá em cima e embaixo ele põe o N1 já em corte, que é como que é o que vai dobrar o ferro N1, né? Então o ferro N1 ele vai ter um diâmetro de 5 milímetros, vai ter um espaçamento a cada 10 centímetros um do outro. Ele tem um comprimento de corte para o armador cortar com 200 centímetros. E aí ele vai ser dobrado dessa forma aí. Vai ter um lado aí com 27, a parte horizontal com 149 centímetros e o outro lado também com mais 27, né? E aí também ele fala de uma ferragem que ele nomeou como número 31, né? Que ele fala ali, ó, já é um ferro mais pesado, é o ferro da armadura principal, ferro de 16, que é o 5/8, né? E ele tem essa dobra aí, é tipo um estribo, né? Então um ferro que vai laçar todas as estacas, vai passar por cima delas, né? E vai fazer o cintamento aí, o coroamento da estaca que a gente fala, né? É o ferro que ele usa para tirante. Ele está usando 5 ferros 16 para essa armadura principal dele, né? Aí no corte AA que ele passa aqui à direita, se a gente vê o AA ali, ele pega a planta que nós temos ali e dá a indicação qual que é o AA. Ele corta e põe corte AA. Aí no AA ele mostra aonde está o ferro 32, que ele usa ali ferro de 16 a cada 4, né? E ele mostra o ferro 17, que é um ferro que vai por cima ali, ele usa 4 ferros com 10 milímetros, que vai ferro de 10 a cada 13 centímetros um do outro. E ali é o comprimento total, que eu expliquei anteriormente, né? E já conseguimos agora identificar aí o corte BB, que é um corte no outro sentido do bloco. E aí ele mostra já como é que é o ferro N18, que é um estribo no outro sentido ali. E usado com um ferro de 10 a cada 25, formando essa geometria aí de 31 de altura por 50 de largura. Então esse é o bloco de 2. Aqui a gente tem um bloco de 3 estacas detalhadas armaduras, onde ele mostra aqui as posições aí, N2, N3 lá na planta do triângulo do bloco de 3, né?
e aí ele joga aqui um estribo aqui por baixo aqui, que ele laça o bloco inteiro. Aí no corte A dele mostra a ferragem 20, 21, 33, o ferro 19 também, o ferro 20. E depois no corte BB ele mostra o ferro 21, detalhado como é que faz essa montagem dessa gaiola também, que o pessoal em obra fala muito, né? Gaiola, pé de galinha, tem um monte de nome que em obra o pessoal dá para essas armaduras de bloco de coroamento de estacas. Aqui é a tabela de aço, que é um resumo que daqui tudo aqueles números que eu falei lá, o N1, N2, N3, temos aqui na segunda coluna dessa tabela, a primeira do lado esquerdo aqui, a gente tem ali o ferro N1, N2, né, que a gente estava vendo cada um como é que era lá. Aqui ele tem uma lista geral que ele faz um relatório, que é onde o pessoal leva para corte para depois dobrar a ferragem. Então ele vai por aqui e ele vê o número do ferro, a quantidade de ferro, a bitola do ferro e o comprimento que ele tem que cortar. Aí à direita ele dá também um relatório do qual que é o resumo do aço que vai ser considerado na tabela final, para até compra, quantidade de peso. E aí partimos agora para o detalhamento dos pilares ali, que está numerado na sequência. De P1 é igual ao P19, então ele está falando que na obra a gente tem o P1 e o P19, eles são iguaizinhas, as armaduras dos dois são iguais, né? Ele tem uma dimensão de 40 por 40, ele tem 4 ferros que ele chamou de N32, ferros de 16 milímetros, 5/8, e ele tem 176 de comprimento de corte desse ferro. O que vai acontecer? Ele vai fazer um gancho ali embaixo de 20 para ancorar dentro do bloco, e ele põe uma referência ali de uma setinha de uma cota 0, né? Então acima do 0 ele tem que deixar 44 para cima livre para poder fazer a ancoragem do próximo tramo do pilar, que é depois na parte da estrutura da obra. Aqui é a parte de arranque da infraestrutura que vai dentro do bloco essa ferragem, né? E do lado direito o P21 é igual ao P22, né? Então a gente tem um pilar um pouquinho maior aí de 40 por 50, além da armadura do ferro aí da longitudinal, que nesse caso vão ser 12 ferros de 10 milímetros, né, que ele chamou de N27. A gente tem um estribo aí que é o normal, que todo mundo já conhece, né, que a gente acaba armando o estribo. Só que além disso tem também um gancho ali que é para combater flambagem da barra longitudinal, né? Na norma NBR obriga nós a fazer uma proteção contra essa flambagem dessas barras. Então tem muitos casos que precisam pôr essa armadura adicional aí, que a gente chama de gancho, né? Então aí tá detalhado cada tipo de estribo que vai aí nessa seção de pilar, nesse trecho que vai ali dentro do bloco ali. E por hoje é só. Eu queria passar aí um pouquinho da experiência, até trabalhando e olhando o projeto de outros profissionais, né? Mas depois eu ponho uma aula do detalhamento dos blocos, das fundações, das formas que a gente desenvolve aqui no escritório também, na Monteiro Soluções de Engenharia. Por hoje eu fico aqui. Bom dia a todos aí, boa tarde, boa noite, eu não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo aí.